partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 4 de julho de 2015. Eu sou o Pedro Norberto e está começando o Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre uma subcategoria do mangá, o Spokon. Histórias em quadrinhos de origem japonesa que possuem como tema principal o esporte. Como o cenário esportivo japonês pode ser afetado por essa expressão artística? Quais são as publicações que fizeram sucesso aqui no Brasil? A arte pode impactar o esporte e vice-versa? Fique ligado! Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. E hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano, Tuca Américo e Zeca Marques. Quase completo o time, só o Guilherme Dias que está com dengue, né? E eu o estou substituindo no programa de hoje. Então vamos aos destaques dos nossos comentaristas. Começamos com o Carlo Napolitano. Tudo bem, Carlo? Olá, Pedro, amigos da mesa, amigos ouvintes. Começa hoje porque faltei a semana passada, é isso? Te demos direito de resposta. Direito de resposta? Mas tudo bem, vamos lá. E no caso do Guilherme, eu não sei se ele já trouxe atestado médico para justificar a ausência. Vamos consultar o departamento pessoal depois do RH. Pessoal, porque essa história de dengue agora com tempo frio em Bauru, eu tô achando muito estranho. É um caso importado. Mas eu também fiquei impressionado com isso, Zeca. Foram vários casos relatados aí okay. Mesmo no inverno, então não é um migué dele, não. Será que é um vírus mutante que atingiu o Guilherme? É resistente ao frio, mas antes de começar com os meus comentários, eu queria mandar um abraço, na verdade um beijo, né, para uma prima minha lá de Mineiros do Tietê. A nossa audiência está internacional, Pedro, tá? Até o pessoal de Mineiros está escutando. É que você é popular naquela região. Interregional, é a Ana Célia Chiaramonte Feltri. Então um beijo para Ana Célia, ouvinte do nosso programa. E um abraço aí para todo o pessoal de Mineiros do Tietê. Na verdade, eu queria conversar com vocês a respeito das declarações do Dunga na semana passada. Antes do jogo do Brasil e Paraguai, da eliminação do Brasil, depois do jogo. Eu acho que foram declarações, no mínimo, infelizes, né, do técnico da seleção brasileira e que talvez represente aí a própria figura do Dunga, ou a pessoa que ele é. A primeira delas, até ele já se desculpou, estávamos conversando aqui antes da gravação, que ele se compara a um afrodescendente, até pelas perseguições que ele sofreu na vida, e depois ele tentou se justificar, mas eu acho que a justificativa ficou pior do que o próprio comentário. Mas isso demonstra, não sei, na minha visão ali, uma falta de preparo até para conversar com a imprensa, com as pessoas, ou seja, ele é uma pessoa pública e não demonstra nenhum preparo para dialogar com a sociedade e com seus interlocutores. Fora isso, a desculpa esfarrapada, né, de falar que a seleção perdeu o jogo por conta de uma virose, né, até minha justificativa por não ter vindo a semana passada, eu também peguei uma virose na quinta-feira. Mas você conhece a causa da virose? Não sei. Mas você estava em Santiago do Chile? Não estava, é uma brincadeira, não estava com virose não, mas eu acho que é desculpa para todo mundo agora, né? Sim. Perde um jogo, deixa de fazer alguma coisa. Alguns é a virose, outros é o mosquito da dengue. Isso que eu ia falar, talvez ficaria mais legal o Guilherme ter falado que estava com virose também, né? Mas demonstra também uma falta de habilidade no diálogo com a imprensa e uma justificativa ali injustificável de alegar uma doença. E parece que até o Robinho desmentiu, que no desembarque falou, não estou sabendo de nada, que história é essa de virose e tal. Houve reportagens com o Flash Interview ali, logo depois que acaba o jogo. E isso, como diz o jargão jornalístico, né, muitos repórteres quiseram repercutir a afirmação do Dunga junto aos outros atletas. E havia uma divisão de opiniões ou de informações. Alguns consideravam que de fato tinha havido uma virose que atacara
metade da delegação, e alguns diziam que não havia, que não tinha notícias de virose alguma. Sim, outros que houve a virose, mas que já estavam recuperados, que isso não influenciou de forma alguma o jogo. E outros que tiveram virose e também se esqueceram de que tiveram, né? E pode ser o caso do Thiago Silva, que até se esqueceu que botou a mão na bola. Né? Teve um espasmo na hora da... Mas então, ninguém sabe a verdade. Exatamente, mas essa seleção, eu quero estender as declarações do Dunga também para o Thiago Silva, que é capitão da equipe, que comete um pênalti de maneira grotesca, infantil, e depois disso que não se lembra de ter tocado na bola. Quer dizer, então, de fato, ali, eu acho que falta media training para esses agentes todos da seleção brasileira, mas também falta a ideia do apoio do comandante da CBF, que sequer viajou, Marco Paulo Del Nero, sequer viajou ao Chile com medo de ser preso, extraditado para os Estados Unidos. Na verdade, Zeca, o que houve, aí é um depoimento terceiro, no Bem Amigos do Sport TV, o próprio Galvão Bueno disse que o que aconteceu nessa Copa América foi um vazio total, porque os dirigentes ficaram com medo de participar do evento, né? Então houve esvaziamento, então não tinha muita gestão. E na outra passagem do Dunga na seleção, né, que vai até a Copa de 2010, ele tinha um assistente técnico, que era o jogador Jorginho, o ex-jogador Jorginho, e o Jorginho, vez ou outra, também se expunha, fazia algumas declarações infelizes na mesma medida, mas havia um braço direito ali que, mal ou bem, era um apoio. Nesta seleção, o Dunga não tem esse assistente técnico. Quem seria a pessoa mais próxima? Gilmar Rinaldi, né, uma espécie de executivo da CBF. Ele também não veio a público para prestar solidariedade ao Dunga, e depois também profere algumas declarações um pouco desconexas. Então essa seleção está completamente desintegrada, desunida, a gente não sente apoio institucional, né? E agora são algumas mensagens paliativas para tentar justificar um erro de trajeto nessa Copa América, até desmerecendo a competição, que quando o Brasil ganha, o Brasil é o melhor time da América, e quando perde, ela não é tão importante assim, o que importa é eliminatórias. Uma coisa que me assustou também, não sei se vocês acompanharam esse mesmo Sport TV que eu me referia, foi a primeira metade do programa um processo de fritura total do Dunga. Galvão Bueno, o próprio Ronaldo Fenômeno como comentarista ali, numa atitude parece que política de fritura e não de reconhecimento do que se passou no time. Mas aí já é um recalque da última passagem que ele bateu de frente com a Globo. Sim. Inclusive ao vivo, em direto, na África do Sul. E acho que agora estão reacendendo aquilo que não tinha sido cicatrizado lá atrás. E abrindo para vocês aqui do Observatório do Esporte, qual que é a opinião de vocês? O que aconteceu e qual deveria ser o caminho que a CBF deve seguir aí para que a seleção brasileira volte a brilhar nos gramados? Bem, posso começar aí com uma discussão que é bem antiga, né? Criticar é fácil, criticar, né? Propor solução. A gente estava conversando... Mas a pergunta pelo Norberto faz com que a gente monte uma assessoria de comunicação. Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu vou montar uma empresa para fazer assessoria para a CBF. Vou ficar milionário se eu conseguir chegar a essa resposta. Ou se tiver na panela, né? Mas é isso que está faltando na CBF. Na verdade, o que eu acho que é uma discussão muito complexa que passa desde a questão da formação, não só da formação das categorias de base, mas por rever a prática do futebol no país. A gente discutiu há algum tempo que a gente já não vê mais os campinhos, os espaços em que os moleques jogavam bola. Algumas pessoas indicam que um certo crescimento da classe média fez também com que os moleques, né, as crianças ou jovens que estariam iniciando a sua prática esportiva já ingressassem num certo mercado informal de trabalho. Isso diminui também o número de pessoas praticantes, e de certa forma o ensino do futebol nunca existiu de forma sistematizada no Brasil, sempre foi essa coisa informal, até uma das raízes da ginga brasileira seria essa a natureza informal do aprendizado de futebol, jogando, brincando, driblando no campinho cheio de buraco, né, com uma bola de meia que faria com que esses nossos atletas tivessem uma certa habilidade, mas existem milhões de fatores. Carlos Napolitano, esse aqui era justamente o tema que eu tinha elegido para discutir hoje. Se o senhor me permite, eu faria aqui uma tentativa de resposta à pergunta do Pedro Norberto e depois voltamos aos seus destaques. Não, mas só para ser mais rápido. Talvez uma solução imediata é um hashtag fora Dunga imediato. Bom, Pedro Norberto, algumas questões que eu queria levantar, que eu nem sabia que você ia fazer essa pergunta, mas o Brasil vive uma grande crise de gestão do futebol profissional. Aqui é tudo surpresa no programa, eu ótimo, sabia que você ia colocar isso também. Né? Mas vive uma crise de gestão no futebol profissional com a CBF, esse esvaziamento
de comando, né? O ex-presidente preso na Suíça, os Estados Unidos querendo que ele seja extraditado para os Estados Unidos. Mas, enfim. Aí nós temos a chamada bancada da bola no Congresso Federal, que tem agido de maneira bastante séria e profissional e barrado sucessivas tentativas de que se instaure uma CPI para analisar a própria CBF, e não é a primeira vez que a CBF é alvo de CPI, para se analisar as questões dos direitos de transmissão televisiva, não é? E essas CPIs ficam emperradas por causa dessas manobras que, na verdade, estão previstas, né, Carlos? São legítimas essas manobras, mas, enfim, é um grupo muito bem articulado que defende interesses de algumas pessoas do futebol. Eu li uma matéria dizendo que o PMDB tem uma proximidade muito grande com a CBF. Sim. No caso, o Renan Calheiros. Sim. Então isso está dificultando aí a aprovação dessa CPI. Bom, o projeto do governo federal que envolvia a renegociação da dívida dos clubes também é algo que ficou em banho-maria, para usar uma expressão mais popular, em águas de bacalhau. Não é? Os clubes querem eles não querem renegociação, eles querem uma anistia completa de uma dívida trilionária que envolve fundo de garantia, INSS, que não foi recolhido, impostos federais. Né? E aí, vejam, nós tínhamos desde os anos 80 o chamado Clube dos 13, que na verdade não eram 13, né? Eram mais de 13, mas começa com o Clube dos 13, que foi implodido cerca de 3 anos atrás, justamente por causa daquilo que motivou a sua criação, negociação de direitos de televisão. O Clube dos 13 defendia um outro comando para a gestão dessa aquisição de direitos, e o que acontece com o próprio Clube dos 13? Corinthians e Flamengo, dissidentes, começaram a negociar por fora e fizeram contratos individuais com a TV Globo. Então eu vejo que os próprios clubes, a gente sempre reclama, né, das instâncias que regulamentam e organizam o futebol, mas os próprios clubes também não se entendem e não conseguem montar uma liga. O Brasil é um dos poucos países, né, do mundo ocidental que tem o futebol como esporte de grande audiência, é um dos poucos países que não consegue montar uma liga. E não consegue, não é porque aí tem ingerência da CBF, é também porque os clubes não sabem se organizar. Houve uma ameaça de montagem dessa liga com esse desgaste aí da presidência da CBF. Sim, mas quando o Corinthians e o Flamengo fazem negociações paralelas individualizadas, qualquer tentativa de se criar uma liga morre, porque os dois principais clubes, os dois que têm o maior número de torcedores no país. Vejam o que aconteceu com o basquete. O basquete só conseguiu criar uma liga independente da NBB a partir do momento que os clubes se uniram e afrontaram a Federação Brasileira de Basquete. Então, mas enfim, estas são algumas questões que envolvem essa gestão do futebol brasileiro, que eu acho que elas são aparentemente hoje insolúveis, né? Porque são múltiplos interesses para barrar tentativas de se criar uma CPI, para barrar a tentativa de criação de uma liga. Aí nós vamos discutir calendário. Muitos defendem que o calendário brasileiro fica adequado, né, ao calendário europeu. Eu acho que isso tem pontos positivos, mas tem pontos negativos. O nosso movimento das estações do ano não repete o que acontece na Europa. Então, na Europa, em alguns países, janeiro tem campeonato a todo vapor. A gente vai fazer campeonato aqui em janeiro, né, com o sol do verão em algumas cidades do país. Impensável. Posso fazer uma outra pergunta? O que se comenta também, não só no Brasil, mas também lá no exterior, que jogadores que estão servindo a seleção brasileira não dão certo na seleção e são sucesso lá na Europa, em seus respectivos clubes, né? Tem o Miranda, jogadores que estão sendo valorizados extraordinariamente, mas que na seleção não estão dando conta do recado. Acho que os dois grandes exemplos recentes são do Roberto Firmino, né, que foi vendido por 120 milhões, uma transferência, e outro do Douglas Costa, que foi uma transferência também de Bayern de Munique, né? Pouco mais de 100 milhões. E não sei onde acharam futebol para tanto nesses dois jogadores. Então é uma coisa a ser pensada mesmo. Não sei, talvez eles tenham valores salariais baixos em relação aos europeus. Eu fiquei pensando nesse sentido. Então talvez seria um ponto positivo para os clubes terem esses jogadores, como a gente faz com os jogadores paraguaios, argentinos, chilenos aqui no Brasil. A gente tem uma enxurrada de jogadores aqui do Cone Sul que estão jogando no Brasil porque os salários deles são bem mais baixos do que os salários dos próprios jogadores brasileiros. A gente tem esse exemplo, né, absurdo, que o Robinho está indo jogar na China com um salário maior que o Neymar. 122 milhões de reais em 3 anos. Mas esses jogadores do Cone Sul, a maior parte deles recebe no Brasil mais do que eles receberiam nos seus países de origem. Esse é o raciocínio. Talvez esses jogadores
recebam relativamente menos e tem um custo-benefício para os times europeus, Zeca. Para o Bayern de Munique, o Chelsea. Bom, Pedro Roberto, não sei se respondi a sua questão, mas o que eu iria comentar era justamente isso. Devolvo a bola agora para o nosso Carlos Napolitano. Não terminou seus destaques? Não, acho que até não terminei das declarações desastrosas do Dunga. Não é? Tem o Zeca falou um pouco sobre isso, mas é uma angústia, uma mágoa que ele tem, acho que com o mundo, não é? Que ele também deu uma declaração que quando se ganha a Copa América não vale nada, porque ele ganhou a Copa América jogando bola depois de 40 anos que o Brasil não ganhava. E agora, como ele perde, as pessoas... ganhou como treinador também. Ganhou como treinador, mas em 89 o Brasil há 40 anos não ganhava. Então ele ganhou e isso aí não vale nada. O que vale, segundo ele, e foram os comentários na época, o que valeria seria a classificação para a Copa do Mundo e um título mundial. E depois ele vence também, e vence como capitão, levantando a taça e xingando, né? Todo mundo se lembra da cena, quer dizer, eu nunca vi alguém ali no momento de felicidade xingar, não é? Então ele tem ali, acho que ele deve ter algum problema ali bipolar, sei lá, alguma coisa, mas desastroso, ou seja, assume que perdeu, erra, não é? E recomeça de novo, mas parece que a culpa não é dele, parece que ele não tem a ver com toda essa história, ou é da virose, ou é do juiz, ou de qualquer pessoa. É o caso da Copa do Mundo, né? A comissão técnica tinha 2 campeões mundiais, Filipão e Parreira, também não assumiram erros, nem no jogo contra a Alemanha, nem no jogo contra a Holanda. E aí sacam a carta da dona... Qual é o nome da carta que eles inventaram? Não lembro o nome, mas é da Dona Maria. Mas é o que aconteceu agora, né? É ridículo o jogador falar, não, jogamos bem. Não reconhece o erro. Quem assistiu o jogo viu que o Brasil jogou muito mal, com erros de fundamentos técnicos. Então, alguma coisa está muito errada nessa seleção. Só para finalizar, não é um comentário, é só uma nota, e talvez o Flávio Fleury, o nosso diretor, fique feliz, que eu li no Ele portal está feliz UOL. hoje. Está feliz, está todo sorridente. Que uma escola estadual em São Paulo, Alexandre von Humboldt, a principal atividade de educação física é o rugby. E estão treinando nas aulas de educação física 3 vezes por semana e com atividades também aos finais de semana com essa prática esportiva. Então são 50 alunos que praticam regularmente o rugby. E a segunda notinha ali que tinha, uma nota bem pobrezinha, sem muita informação, que alguns desses jogadores já estão fazendo parte da seleção brasileira júnior. Então talvez é uma nova modalidade, que você que sempre falou que as escolas não dão atenção para a educação física, é um exemplo bom aqui nesse sentido. Não vou lembrar a notícia por inteira, porque faz algum tempo que eu vi, mas uma escola aqui no interior de São Paulo, pela vontade de um professor de educação física, estava também implantando o ensino do handball, que seria handebol em português, né? Mas a gente fala handball. E o curioso, né? Já tinha muitos alunos praticando, a cidade já era referência ganhando campeonatos regionais aqui no estado, e a escola não tinha quadra e eles praticavam na praça da cidade, né? Então, quer dizer, quando tem um pouquinho de força de vontade, a gente tem material humano para trabalhar. Mas acho que isso deve-se primordialmente a iniciativas de alguns docentes. Sim. Não é uma estrutura oferecida pela Secretaria Estadual da Educação. É uma política. Ou as municipais, não é política de Estado, não é nem da escola. Porque quando eu fazia o meu ensino fundamental, né, na época era o ginásio, numa escola estadual em São Paulo, foi por força da iniciativa de um professor de educação física que ele estimulou a formação de equipes de basquete para disputar os campeonatos metropolitanos de São Paulo. E eu, com a minha estatura de 2,50 m, era armador Centro que ele tem, do time de basquete, que chegou a ser vice-campeão paulista no ano em que eu joguei, e depois, no ano que eu me retirei, foi campeão paulista. Campeão de São Paulo, na verdade, campeão metropolitano. Mas isso realmente acontece que eu falo o ginásio do meu tempo, né? Dependendo do professor, a modalidade que ele tem uma maior simpatia, ele acaba implantando e motivando. Deixa eu só citar o nome para dar o crédito. O professor Mário Sato, na antiga escola estadual de primeiro grau, Godofredo Furtado, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Tá. Meu professor de voleibol no Moraes Pacheco, lá na Bela Vista, foi o Sirval Gomes de Camargo, né, que é o pai do Roger Barudi. Tenho até uma foto que ele me presenteou, lá nem sabia que existia essa foto do time da seleção do Moraes Pacheco. Depois joguei basquete também no Luso e depois joguei 15 anos de futebol amador. Então eu fui sempre uma pessoa ligada ao esporte. E o que eu queria colocar também, naquele tempo, se não tivesse campinho na esquina,
lá no meio do mato, que você tinha que carpir Sim. com a enxada, você jogava no meio da rua mesmo. Mas eu já tive registros que Sem bola, às vezes. eu tive registros que você continua atuando no futebol, que você não se aposentou ainda. Não, eu continuo, sou um cara persistente, não Grande desisto. zagueiro do tipo roçadeira. Tuca, Vamos lá então, uma notícia que pode ter, inclusive ter relação com o nosso basquete aqui de Bauru, Carlos Napolitano. Né? Não sei se vocês lembram, né? Eu comentei algum tempo atrás aqui que o Brasil estava com uma dívida com a Federação Internacional de Basquete em relação ao convite para participar do Mundial. O Brasil teria que pagar uma quantia aí de $700 mil pelo convite. Né? Ele pagou porque se tivesse uma boa colocação garantiria a presença nos Jogos Olímpicos, mas o Brasil não conseguiu resultado na quadra e ainda ficou com a dívida de $700 mil. Então a FIBA está cobrando. E pelos estatutos da instituição, né, da federação, se o país não pagar essa conta aí, o Brasil fez uma contraproposta de pagar em parcelas, o parcelado, o valor, né? A FIBA não aceitou e o Brasil tem que resolver esse problema até o dia 31 de julho agora. Que é Mas não tem vaga garantida por ser... Então, não, porque aí eu também achava a mesma coisa, Zeca. Mas quem define os times que vão participar é a federação. não é o Comitê Olímpico Internacional. Não é o comitê, é ela que define. E como o Brasil está com essa pendência, ele corre o risco, se até o 31 de julho não acertar isso, né, porque é o data limite para ser divulgado os nomes das equipes que vão participar do torneio dos Jogos Está parecendo Olímpicos. A dívida da Grécia com a comunidade europeia. Então, mas o que acontece aí então, né, Zeca? Caso o Brasil não pague, tem uma proposta aí, parece coisa do futebol brasileiro, de uma antecipação de uma cota de patrocínio da Nike, que seria usada para pagar essa dívida. Então essa é a solução que vislumbra. Mas o que acontece, Carlão? Se o Brasil não pagar, ele pode ser suspenso durante 2 anos de participar de qualquer evento internacional, a seleção e os clubes. Ou seja, o Bauru Basquete poderia ficar fora do Mundial. Do Mundial e da Liga, dos Jogos Sul-Americanos. Eu sugiro que a federação então procure essas agências de crédito aí, para quem está negativado. E faça um papagaio. pede ajuda aos clubes de futebol do Brasil. Entendeu? Mas parece aí que a Nike vai ser a salvadora da seleção brasileira. É patrocinadora do uniforme a Nike? Isso, então eles vão antecipar uma cota de patrocínio, né? E com essa antecipação pagaria a dívida. Mas por enquanto até 31 de julho não tem nada certo. A gente está criando uma certa expectativa. Essa é uma possibilidade, da Nike, né? Mas eu acho que como os Jogos Olímpicos vão acontecer aqui no Brasil, né, seria muito triste a nossa seleção. Eu acho que apesar de todos os problemas, faz tempo que a gente não tem uma seleção de basquete tão consistente no Brasil. Podia pedir pro Robinho, né? O cara que vai receber 122 milhões, 700 mil dólares, não é nada. Põe o nome dele, Robinho. Entra numa lei Rouanet, alguma coisa aí, né? E ajuda a nossa seleção, tá? Então me fica aí essa sensação um pouco triste dessa coisa do calote, né? Eu acho que não é nenhuma dívida monstruosa pensando em nível de competição esportiva, o que acontece, e é um compromisso, né? Tem que ser honrado, tá? Uma notícia que me deixou muito triste, viu? Ô, Carlão, você sabe o que é marcha atlética? Sei. Então explica aí pro nosso ouvinte o que seria marcha atlética. É uma corrida andando. É uma corrida andando, né? Na verdade, a definição de marcha atlética, né? Ou mandada corrida, não sei. Mandada corrida. Na verdade, você tem que tirar a corrida, porque a diferença da marcha atlética para a corrida é que a marcha atlética não tem fase aérea. Ou seja, você tem que estar sempre com um dos pés no chão. Né? Diferente da corrida que você tem uma fase aérea, os 2 pés estão em suspensão. Então, há corredores que voam, é isso? O Usain Bolt voa. Esse voa, com certeza. Esse é um raio. Esse é um raio, né? E o que acontece? Tem aí um atleta brasileiro... Mas a definição essa não tem fase aérea? Que não tem esse contato. Né? A gente fala de fase aérea. Você tem que sempre estar com o pé no chão. O que eu sabia é que é obrigatório o contato de um dos pés no chão. Ou seja, os 2 pés não podem estar sem contato com o chão ou em fase aérea. Essa fase aérea eu gostei. Mas então é o voo rasante na fase aérea. Mas, Tuca Américo, isso acontece onde? Lá em Sobradinho, que é uma cidade satélite ali de Brasília. Tá? E o que acontece? Todo mundo sabe que a marcha atlética, realmente, se você olhar, ela é meio engraçada, porque a pessoa rebola muito, porque não tem como ela andar em alta velocidade na marcha sem esse movimento dos quadris.
o que é normal. Mas até aí mostra também uma certa ignorância das pessoas que estão em volta e não reconhecer a modalidade esportiva e o respeito ao atleta. Ele está em treinamento e está sendo toda hora ali sendo ofendido. Né? Então fica meu repúdio a esse tipo de gente e também volta aí, né? A gente retoma um pouco o assunto anterior da educação. As pessoas não conhecem essa prática, que vale uma medalha de ouro, como vale um 100 metros raso, como vale a medalha olímpica do futebol. Aí é uma mistura de ignorância com preconceito, Camérico. Com certeza. Então vamos desejar sorte para o Caio Bonfim, uma vez que ele é jovem ainda e pode, de repente, ter um destaque, ou pelo menos incentivar outras pessoas a praticar essa modalidade esportiva, que deve ser muito desgastante, inclusive, né? É muito seletiva. Muito seletiva. São poucos atletas que se dedicam a essa modalidade porque é muito seletiva. Sim. Exige muito. Exige uma técnica apurada. Bem, minha última participação nessa primeira parte do programa é um comentário aí, né? Durante toda a semana no Globo Esporte, Thiago Leifert vem fazendo uma contagem regressiva, dizendo que vai sair do Globo Esporte, está mudando aí, como a gente já falou aqui. Vários profissionais do jornalismo estão deixando de ser jornalistas. Está ficando uma coisa chata no Globo Esporte, né? Que todo dia ele anuncia a saída dele, que será agora na segunda-feira. Eu já dei uma opinião aqui mesmo no Observatório do Esporte, dizendo que o Thiago Leifert já deveria ter saído há muito tempo. Por quê? Porque ele entra e sai e acaba bagunçando. Eu vejo assim, não entra tem uma um apresentador, né? Entra outro, tudo bem. Ele é um excelente apresentador. Mas se ele não vai participar com regularidade, o melhor caminho é sair, anunciar o outro tipo de programa que ele vai apresentar. Libera a vaga, né? Bem, mas o que acontece? Ele está saindo, vai definitivamente para a área do entretenimento. A gente já sabe, vários jornalistas fizeram isso, os cachês, o dinheiro, a possibilidade de participar do mercado publicitário, que a Globo, de certa forma, sempre vedou para manter a credibilidade do seu jornalismo. Isso está mudando um pouco de cara. Então a pessoa deixa de ser jornalista e vai atuar num programa de entretenimento. No caso dele, está se montando um programa na Globo no período da manhã para os sábados, né? Que vai chamar de casa, vai ser um programa ao vivo, e o Thiago vai ter uma sessão lá que ele vai falar de cultura nerd, esportes e videogames, levando para esse programa a audiência que ele conseguiu capturar pro Globo Esporte. E no artigo do seu amigo Maurício Sticer, também li Zeca, ele fala assim, o título é para o bem e para o mal, o Leifert mudou a cara do lado esportivo da Globo, porque ele conseguiu dar uma rejuvenescida, e mesmo na linguagem dos programas, e capturar um tipo de público que estava perdido, né? Então eu acho que, sob esse ponto de vista, sim. Por outro lado, também, uma banalização de alguns temas, uma certa visão de entretenimento demasiado, com assuntos um pouco mais sérios, e até às vezes perdendo um pouco o dedo do gatilho, exagerando nos comentários de alguns atletas. O Maurício Stice acho que foi feliz em alguns comentários, porque, gostemos ou não, o Thiago Leifert é alguém talentoso. Sim. Acho que ele é uma pessoa diferenciada. Ajuda o fato de o pai dele ser um executivo de negócio da Globo. Claro. Né? Agora, o grande problema dele, além da inovação, é que algumas brincadeiras exageradas roçaram alguns preconceitos que envolviam a aparência física de atletas. E acho que é sempre um risco brincar com a integridade física de um ser humano. Né? E acho que ele demorou para perceber esses exageros. Acho que aí ele poderia ter um pouco mais de autocrítica. Como, por exemplo, comparar o Barcos, ídolo do Carlos Napolitano, com jogar no Palmeiras, com o cantor Zé Ramalho. Sim. Criar o troféu Ney Paraíba de jogador mais bonito do Campeonato Paulista. Ney Paraíba, que nos nossos critérios de beleza não atenderia, por exemplo, ao mercado publicitário, pelo menos grande parte do mercado publicitário. Ou seja, eram sempre provocações, né? E eu fico me perguntando como é que um jogador como o Ney Paraíba aceitava ser alvo desse tipo de brincadeira, quer dizer... Por um lado, ele estava sendo promovido, porque ninguém sabia quem era o atleta. Ele passou a ter uma dimensão quase nacional, mas ao mesmo tempo uma dimensão a partir da brincadeira com a sua beleza ou falta de. Sim. Né? Agora, uma coisa que é muito importante, e acho que não me lembro de ter sido discutido aqui no texto do Sticer, é que eu acho que o Thiago Leifert é um dos poucos apresentadores que conseguiu promover uma integração da TV com a internet. O Globo Esporte passou a ser um evento também na internet, e ele capturava toda essa movimentação, essa figura da internet. Ele chegou, inclusive, a ser locutor de alguns jogos, né,
transmitidos pela Globo somente pela internet. Então acho que isso é uma inovação pouco conhecida e discutida. E nessa convergência, um dos produtos da própria emissora que ele vende é o tal do Cartola Futebol Clube. Sim. Você está no Cartola? Não, infelizmente minha agenda não comporta o Cartola. O que é interessante é que é um produto do Sport TV, que é da... Sim. Da Mas é do Grupo TV fechada, Globo. do Grupo Globo, mas não aparecia muito na TV Globo, né? E ele fez isso aí, ele e o Caio, né? E agora nas transmissões da TV aberta, no outro dia, inclusive, perguntavam e informavam quantos pontos que o jogador X daria a quem apostou nele no Cartola, quantos pontos o outro daria. E eu acho que, como foi citado aqui, uma grande coisa que ele conseguiu fazer é capturar essa molecada do videogame pro programa. Então, quer dizer, ele trouxe um capital aí pro Globo Esporte com todos os problemas que, como aponta o Maurício Tais, pro bem e pro mal puderam acontecer. Então, acho que fica uma vaga em aberto para uma figura como o Thiago Leifert com todos os problemas que a gente discutiu aqui. Zeca, vamos voltar a falar de seleção brasileira? Bom, eu acabei tentando responder a sua pergunta inicial, mas outro tema que eu havia destacado aqui é quais serão as perspectivas da seleção brasileira nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. As piores possíveis. Não, a princípio. Há uma questão aqui bastante intrigante. O Brasil é o único país do mundo que participou de todas as edições da Copa do Mundo até hoje. E há vozes na imprensa esportiva que defendem, ou melhor, que acreditam que o Brasil tem chances de não se classificar na disputa que começa dentro de alguns meses. Alguns que defendem que se o Brasil ficar de fora, isso abrirá a margem para que haja uma revolução de fato na gestão do futebol brasileiro. Seria um mal necessário? No Eu tenho dúvidas com relação a isso. Né? A ideia do quanto pior, melhor, eu acho que quanto pior, pior. E não acho que o Brasil ficar de fora das eliminatórias possa gerar essa revolução. Agora, que gerará fatos incontornáveis, a começar pelo mercado publicitário, e é aí que o gestor começa a agir, né? Quando a verba desaparece. Então seria um cenário que obviamente eu não desejo, mas que tenho curiosidade de assistir a ele, a esse cenário. Temos uma prévia agora, que a gente acabou discutindo, que uma das hipóteses para essa fritura do Dunga junto à Globo no Bem Amigos, a Globo deixou de transmitir 2 jogos da seleção brasileira. Exatamente. Uma semifinal e uma final. E eu fico imaginando quanto em investimento publicitário, em dinheiro, foi perdido em relação a isso. Agora, há cerca de 3 programas atrás, 3 semanas, nós discutíamos as perspectivas nossas de palpites para a Copa América, e eu falei que acho que o Chile chegaria à final, porque joga em casa e nunca foi campeão. Mas o que eu acho interessante é que o nível da Copa América foi muito baixo. Sim. Foi extremamente baixo. A única exibição assim mais vistosa, ou melhor, foram 2, né? O jogo entre o Chile e o México, que era na primeira fase, mas um jogo aberto, foi 3-3. E o jogo da Argentina contra o Paraguai na semifinal, o jogo do 6-1. O único que tem chance 100% aqui de acertar sou eu. Por quê? Porque eu disse que seria o Chile se Valdívia estivesse bem fisicamente em todos os jogos. Mas como eu acreditaria que ele não estaria bem em todos os jogos, daria Argentina. Então ele estando bem, será o Chile. Ele não estando bem, será a Argentina. Então a minha aposta está... E se você está ganha. Você está magoado com o Valdívia porque não jogou no Palmeiras eu como ele jogou no Chile? Mas Zé, só fazer um comentário na sua fala. Você falou do fato do Brasil ser o único participante de todas as Copas. Acho que esse número é interessante, mas ele tem que ser ponderado, né? Por quê? Acho que na primeira edição os times foram convidados e o Brasil foi, porque era próximo aí do muitos países europeus não vieram pela distância. Copa de 50, houve muitas recusas em função do pós-guerra, países que estavam se reestruturando e não tinham interesse de vir jogar no Brasil. Você me corrija se eu estiver errado, a Alemanha só não participou dessa por motivos óbvios. Exatamente. Então se a Alemanha tivesse mandado para cá um time de operários, ela teria participado de todas elas também. Então, mas o que eu queria dizer é que, como o nível técnico desta Copa América foi baixo, o Brasil, com o mínimo de organização, com uma convocação um pouco mais adequada, com uma escalação e um treinador que seja um pouco mais eficaz e com mais qualidade, eu acho que é muito difícil o Brasil ficar de fora. Porque mesmo que ele fique em 5º lugar, tem uma eliminatória, e a gente tem que lembrar que a última eliminatória, a última repescagem, o Uruguai jogou com a Jordânia. Essa é a opinião do Zé, que é a sua, Tuca. Não, eu acho que... Eu fico com uma dúvida seguinte, que eu acho que sempre tem outros tipos de interesses. O que mal faria a ausência do Brasil para uma Copa do Mundo? Para o evento e para a FIFA evento. É um mal enorme. Então acho que é um mal enorme. Imagina uma Olimpíada, o basquete, sem Estados Unidos. Isso. Sim.
Então, acho sem que, o atletismo americano. Sem o atletismo. Né? Uma final dos 100 metros rasos, hoje sem o Usain Bolt. Então, quer dizer, que se quebra a expectativa. Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Agora, acredito também que uma seleção básica do Brasil, com um treinador organizadinho, jogando feijão com arroz, com 5 vagas na América Latina, sendo que a 5ª vaga é da repescagem, né? É difícil, mas se não classificar, aí é o fim do mundo mesmo, Zeca. Carlos. Eu só tô preocupado com jogos contra a Argentina. Nós não conseguimos vencer o Paraguai, eles venceram por 6-1, acho que vai ser um confronto aí direto traumático. Se eu não me engano, eu tava vendo, outro dia um amigo postou numa rede social uma foto da seleção de 90 e dizendo, taca terror neles, né? Eu falei, postei embaixo, se é pra tacar terror, e postei uma foto da seleção de 70, né? Só que essa foto que eu vi da seleção de 70, se eu não me engano, o Brasil jogou com o Paraguai em 70 nas eliminatórias. E o Brasil ganhou de 1-0 do Paraguai. Um jogo dificílimo então, porque, no Maracanã. Foi 1-0. Dificílimo. Mas, então, quer dizer, o jogo contra o Paraguai sempre foi um jogo difícil. O problema foi o jeito que o Brasil jogou nessa Copa. Né? E a gente sabe que os jogos com equipes latino-americanas é uma retranca, são jogos difíceis mesmo, né? O problema é como você joga e como você perde. Eu acho que o Paraguai perdendo de 6-1 para a Argentina, perdeu de cabeça erguida. Né? Perdeu jogando bola, correndo até o fim. Né? Então não houve o famoso apagão da Copa de 2014. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O forte interesse da arte pelo esporte talvez seja uma das explicações para a relação futebol e Brasil. Jorge Benjor, Chico Buarque e mais recentemente o funkeiro MC Guimê e o rapper Emicida retratam as 4 linhas dentro de suas letras. Mas esta não é apenas uma tendência brasileira. Em outros países, a arte e o esporte sempre estiveram juntos. É o caso do Japão, com o Spokon, um subgênero do mangá dedicado apenas a isso. Kaique Giral, funcionário do departamento de comunicação da JBC, uma das maiores editoras de mangás no Brasil, explica o que é o gênero. O mangá, ele é o nome mangá é para definir as histórias em quadrinhos de origem japonesa, né? Tem todo o estilo próprio, tudo, mas é uma história em quadrinhos vinda do Japão. Ele tem um estilo característico, né? Por mais que muitos autores mudem o traço, ele tem muitos traços da cultura de lá, né? Mas fora isso não tem grandes mudanças. Para entender melhor a importância desse meio, falamos também com Tomio Komatsu, estudante de jornalismo na Unesp em Bauru. Ele teve a oportunidade de trabalhar e viver no Japão por 12 anos, onde teve contato com essa relação. Para ele, o mangá no Japão pode ajudar a entender até mesmo o comportamento dos moradores de lá. É um grupo bastante expressivo, porque atinge bastante os jovens e que quem deixou de ser jovem também, que agora está trabalhando, mas ainda não chegou na casa dos 30. Então, é uma cultura bastante que influencia bastante na vida dos japoneses, porque é uma sociedade bastante fechada, né? Os japoneses são pessoas que são mais na deles, assim, eles não gostam de expor muito os sentimentos, as ideias. Então, o mangá, ele é como se fosse um catalisador dessas coisas. Ele ajuda a pessoa a se expressar, a se identificar com as histórias, com os personagens, os sentimentos que eles expressam. Então, eu acredito que é como se fosse uma ferramenta para a sociedade, o mangá. Ele comenta também sobre os esportes mais populares do país. Ultimamente, eles têm duas grandes paixões. O beisebol, que é diretamente herdado dos Estados Unidos, e também o futebol, que é diretamente herdado dos brasileiros. Então tem esses dois esportes. Eles têm uma preferência um pouco maior para o beisebol, que é mais tradicional, que eles têm inclusive um time internacional bastante forte, e eles têm bastante jogadores reconhecidos nos Estados Unidos. Mas o futebol também tem crescido bastante, eles têm bastante times, eles têm campeonatos regionais já também. Os esportes dentro dos mangás ajudaram e muito a difundir diferentes culturas dentro do país. Depois que veio a grande leva de brasileiros para trabalhar em suas indústrias, assim, eles começaram a ter contato direto com o nosso povo, então eles começaram a ter bastante interesse com a nossa cultura. Então eles começaram a
tocar mais fisicamente no futebol e não através apenas de histórias, né? Com todas aquelas pirotecnias dos mangás de esporte. Então acho que de certa forma influenciou por introduzir o futebol e um tanto da cultura brasileira, né? Mas também esse fato do brasileiro em si chegar ao país deles influenciou bastante. A mestre em engenharia de produção, com graduação em artes e pedagogia, Natália Viola, vê essa relação entre o mangá e o esporte como algo ligado à diversão. Pode vir a ser ligado com a questão de diversão. A vida estressante que a gente leva, as pessoas procuram diversão. Acho que as pessoas ultimamente estão procurando esportes mais com mais adrenalina, e o mangá ele tem esse lado, ele pode trazer esse lado mais divertido, além dele viciar, acho que ele pode trazer esse lado divertido para a pessoa, e aí a prática de esporte vai ser vinculada a isso. Quem também irá comentar da relação arte-esporte é a doutora em História das Artes, Maria Luísa Calim. Para ela, essa aproximação ocorre bastante na arte contemporânea. A visão da arte mais contemporânea, eu acho que de alguns elementos do modernismo para cá, né, não do modernismo todo, porque tem o modernismo que é uma parte que é toda de forma, depois, se a gente pegar no Brasil, de Jacques, Hélio de Sica, ele já propõe uma arte extremamente interativa, onde não é algo que a pessoa, para poder entender, ela precisa participar. Então, hoje existe muito mais essa perspectiva. Então, ela está mais ainda aproximada desse lúdico, porque a interação, né, do antigo espectador, que não é mais só espectador, agora que, de alguma forma, ajuda a construir a obra, e ele precisa interagir para que ele entenda o sentido da obra. Então, aproxima mais ainda, né? É a arte mesmo como jogo. Se ela existia um jogo interpretativo antes, onde a obra propunha que você fosse um espectador, o espectador ele tinha que entrar num jogo também, de decifração, no caso, para ele ir e vir olhando a obra, mas agora o jogo é totalmente interativo, né? De alguma forma você participa, a web art é totalmente interativa. Comparação que no mangá faz total sentido. O seu modelo de edição nas editoras mais populares do mercado se baseia na interação. Desta forma, é comum que, com a popularidade do futebol, beisebol e artes marciais no país, esses assuntos sejam incluídos. Kaique Guiral, da editora JBC, explica que esse produto chegou ao Brasil através dos animes, desenhos de animação japoneses. Posteriormente, os mangás ganharam seu espaço com a publicação de editoras como a Panini e a própria JBC. Ele fala um pouco também sobre o cenário nacional para o tema esportivo, e destaca que hoje ele é ainda muito menor que o japonês. No Brasil, no começo da década de 2000, lançou a Conrad e trouxe o Slam Dunk, que é um dos principais mangás de esporte do Japão, que é sobre basquete. E depois vieram poucos outros, por enquanto, pelo menos. Mas tem a própria JBC, lançou o Super 11, que é que veio de um jogo de videogame, aliás. Teve um anime também que passou se eu não me engano, na Rede TV há alguns anos. E aí a gente trouxe ele. E tem mais uns outros famosos, e tem um que hoje em dia também está bem famoso, que é sobre basquete, que chama Kuroko no Basket, que está sendo publicado também por uma outra grande editora. Mas ainda o mangá esportivo no Brasil está tentando ganhar o espaço, né? Ainda não tem muito. Ele comenta ainda que não apenas esportistas do Japão citam os mangás. Como num caso do UFC, ele demonstra que a arte ligada ao esporte está sempre presente. É uma história sendo contada sobre o esporte, mas de vez em quando acaba aparecendo. Eu não consigo lembrar agora especificamente de algum outro esporte que não seja luta, mas, por exemplo, a Ronda Rousey, que é a campeã do UFC, quando ela foi lutar pelo cinturão, acho que em 2013, ela foi se pesar usando uma blusa do Goku, por exemplo. E aí ela chegou a dar entrevista falando que quando ela lutava, ela se sentia um Saiyajin dentro do octógono. Então você vê que
tem bastante gente que acaba levando isso como inspiração para praticar o esporte, como a gente falou agora há pouco, né? E vamos ouvir agora o Lucas Rueles, que tem mais algumas observações sobre esta matéria, que fala sobre uma subcategoria do mangá, o Spokon. Antes de mais nada, saudações ouvintes, saudações amigos da mesa. Para os nossos ouvintes leigos com relação a esse assunto, eu gostaria que você explicasse o que é o mangá e essa subcategoria do mangá, que é o Spokon. O mangá, ele é uma história em quadrinho de banda. A dinâmica dele é um pouco diferente das nossas histórias em quadrinhos tradicionais. Ele está dentro de uma revista, dentro dessa revista tem vários mangás com várias temáticas, e uma das temáticas trabalhadas que possui características próprias é o Spokon, que trabalha o esporte. Porque como esporte, pelo menos pra gente que trabalha o esporte aqui já faz um tempo, tem a temática da fraternidade coletiva, tem a temática da vitória conseguida pelo mérito, e não a vitória conseguida pelo treino, e a gente quer ver esportistas que sejam superiores fisicamente a nós, esportistas que nos superem. A gente falou dessa temática já anteriormente aqui no Observatório. A gente acaba tendo uma grande gama de conseguir construir um herói. Algo talvez parecido com o que a nossa mídia faz constantemente com nossos jogadores. Eu tenho algumas informações que o jornalista do blog Futebol no Japão, Thiago Bom Tempo, me passou, que são interessantes para a gente falar um pouco sobre o esporte japonês. O cenário hoje japonês é mais ou menos o seguinte: o futebol está em crescimento, está em auge, cresce com as crianças e com os jovens, o público do beisebol envelhece, o número de mangás sobre futebol começa a crescer, o número de mangás sobre beisebol começa a diminuir, e o sumô, que é um esporte que é tradicional, não é nem tanto representado pelos mangás, mas permanece o mesmo. Ou seja, o que a gente tem vendo acontecer é um pouquinho do que o Tomil falou pra gente, sabe? Os brasileiros foram ao Japão e agora eles estão sendo representados por essa arte. O mangá é uma arte que tem muita influência na reconstrução cultural do Japão. Nós temos o Osamu Tezuka, que criou o Astro Boy, e ele vai buscar no Walt Disney os olhos grandes, vai pegar os Endokomons, que são os livros de rolo japonês, e vai transformar isso num produto comercial. Um produto comercial extremamente interativo, porque vai ser o próprio Tezuka no final da vida dele que vai ajudar a sugerir os questionários que influenciam a produção do mangá. Então ele é, ao mesmo tempo, uma reprodução artística que é influenciada constantemente pelos seus observadores. Então ele acaba sendo uma representação muito próxima da realidade japonesa. E como o Tomil falou, é por isso talvez que eles têm essa intimidade artística tão grande que explana. E aí você pega um momento que você vê o futebol no Japão crescendo tanto que eles são finalistas no futebol feminino, onde eles conseguiram sediar uma Copa em 2002, onde eles conseguiram ir longe na Copa, apesar das nossas dúvidas por causa da nossa amada FIFA. Mas, apesar de tudo isso, um cenário esportivo que dentro desses incentivos vem crescendo. E que é muito diverso. E que é muito diverso, muitas vezes, porque o mangá tem essa necessidade de se diversificar em temas para não se repetir. Porque como é um produto seriado e é um produto, você tem que ter vários produtos para você poder vender mais, você acaba se diversificando. E aí você incentiva, você mostra para a juventude o basquete, você mostra para a juventude o futebol americano, como é o caso de Eiichido 21. Aí você tem o Hajime no Ippo, que é o boxe. O boxe, que não é só o boxe, mas tem personagens que são inspirados em diversos heróis do nosso esporte, que é o boxe. Você tem um personagem que é claramente inspirado no Muhammad Ali. Você tem um personagem que é claramente inspirado no Pacquiao. Agora apareceu um personagem que é claramente inspirado no Mayweather. Então, você tem essas representações. Até e o personagem principal é inspirado no Mike Tyson. Então, você vai tendo essas dinâmicas e você vai tendo essas conversas do tema com a população. Então, o que muitas vezes eu me pergunto é se não falta uma participação da população brasileira em representar-se no esporte. Porque, ao mesmo tempo que a nossa música tá ganhando o mundo, tá na KBCW, tá na BBC de Londres, os nossos rappers estão ganhando o mundo, o nosso esporte parece que tá enfraquecido. Sabe? A gente vê nosso esporte muito focado no futebol, enquanto os outros esportes parecem não ter estrutura nenhuma.
Então, o que me fez trabalhar essa pauta e tentar trabalhar muito com autores locais foi a preocupação com essa, talvez, desterritorialização do esportista brasileiro dentro da nossa própria arte, sabe? Enquanto quando você vê essa representação, parece que o esporte se diversifica, parece que o esporte está se identificando, e foi, de certa forma, a confirmação que eu consegui com o Thiago, bom tempo conversando com ele. Infelizmente, não consegui falar com jogadores que estiveram lá, mas falando com o Tomil, que morou lá 12 anos, você tem essa dinâmica, sabe? Você vê que eles têm essa coisa diversificada. Eu conversei um pouquinho mais com ele depois sobre o assunto, e ele pôde falar que você não consegue identificar, por mais que 55% das pessoas assistam beisebol lá, se você for olhar a mídia deles, você não consegue identificar qual é o esporte principal. Eu acho que o que acontece, você matou um pouco a charada quando fala dos jogadores, né? Então, a gente pode voltar na história, pode voltar um pouco a história, e lá em 81 e 89 foi criado um mangá que depois acabou virando anime e tal, que era o Capitão Tsubasa, né? O que aqui foram chamados Super Campeões. E que tinha o apoio da Federação Japonesa de Futebol, que era justamente para incentivar a prática do esporte lá. E teve resultado. Tá? No Brasil, você falou, a melhor representação que a gente tem do futebol, em termos artísticos, é a música. Tá? Do outro ponto de vista cultural, pra gente fica difícil, porque se lá eles têm o mangá, a gente teria a novela, né? E a novela vai ter a mesma dificuldade que o cinema tem para adaptar ao futebol. O futebol não fica bem no cinema. Vários estudiosos apontam isso. É difícil coreografar uma jogada de futebol para ser filmada sem parecer que ela seja falsa. Então, se a nossa representação de futebol cultural deveria ser na novela, não aconteceu. Aconteceu na música. E no quadrinho, entre aspas, o mangá, isso é fácil, porque são representações estáticas. Você consegue coreografar a luta, a jogada, porque está num quadro estático. Então a grande sacada pode ter sido essa. E para culturalmente no Brasil é uma coisa mais complicada, né? E só para fechar também, é muito interessante a influência que o mangá tem nos jovens brasileiros. Qualquer um que tem um filho adolescente, né, nota que por conta da game cultura, dos videogames, isso ficou muito patente aqui. A ponto, meu amigo Carlos Napolitano, que o quadrinho da Turma da Mônica virou Mônica Jovem em formato de mangá. Então eu ainda não conheço aí, porque os meus filhos são crianças ainda, né? Não são adolescentes, talvez não tenha chegado ainda em casa, eu não consigo identificar ainda, eu de fato desconheço. Mas a questão da representação nas novelas, a última que eu me lembro é do Tufão, na novela das 8, né? Na Avenida Brasil. Mas era um personagem, jogador de futebol mais fora de campo do que dentro de campo. Mas assim, na representação do jogo, me vem à mente uma série que passou, se eu não me engano, na GNT ou na HBO, acho que na HBO, se me fala a memória, que retratava a vida de um árbitro de futebol. Chama FDP. FDP, bem sugestivo. Bem sugestivo. E aí, ali eu assisti a primeira série dos episódios, eles conseguiram retratar o jogo de futebol de uma forma bem real. Então, para quem tiver curiosidade, é uma boa indicação. Hoje, por conta da facilidade tecnológica, você consegue ter várias câmeras gravando, então você consegue fazer a jogada e reproduzir aquilo dramaticamente. Coisa que uma câmera só, o que se fazia até pouco tempo atrás, era difícil você buscar isso, né? Até porque você não consegue, é um absurdo, você no Brasil não tem uma filmografia sobre futebol. É escassa, não são muitos. São basicamente documentários bons. Como nos Estados Unidos, você tem, por exemplo, filmes de boxe. Filmes de futebol americano. Filmes de beisebol. O que eu iria comentar é que a solução que o mangá usa para retratar o esporte é a mesma solução que o cinema americano usa. Sim. O cinema americano tem filmes que falam de futebol americano, que falam de beisebol maravilhosamente bem, sem tocar uma vez, sem mostrar uma cena de jogo. Sim. Eu acho que isso é a grande genialidade do mangá. Eu não preciso ter o tema sendo vivido. Eu preciso ter os bastidores. Porque o que as pessoas... Por que falando de um outro tema, de uma outra temática que o mangá também trata, que é o Comedy of Age, que está sendo usado para acabar com o preconceito japonês... foi utilizado numa série para acabar com o preconceito japonês com deficientes auditivos, patrocinada pela Associação Oriental de Deficientes Auditivos. E essa série foi usada por quê? Porque você consegue...
e traçando a rota de normalidade, de construção de uma carreira, de incentivo a que o indivíduo faça algo dentro da rotina de roteiro que foi desenvolvida pelo Tezuka, pelo Konagaya. Eu posso citar vários autores. O que eu acho que a nossa novela não tem interesse, e quando ela tem, ela consegue fazer com gosto, porque em Avenida Brasil eles conseguiram fazer isso de alguma forma, é brincar com os arquétipos. Sim. Sabe? Brincar com os arquétipos sem estereotipar esses arquétipos. Tratar de arquétipos que realmente são reais. Parece que o nosso roteirista de novela, ele tá muito distante do esportista. Ele tá muito distante da sociedade. Por exemplo, vamos ver a representação de favela que tem na novela. Vamos ser sinceros, alguém já foi no Rio de Janeiro? A gente sabe que não é assim. Entendeu? Eles estão. O que há hoje é um distanciamento da camada que faz a produção artística, que é mais consumida pela população. Sim. Do esporte. Mas o que eu acredito que no caso do futebol, especificamente do Brasil, esses heróis já estão nos nossos programas esportivos, nas partidas de futebol. Então, quando você vê uma matéria de futebol num jornal, num telejornal, no programa esportivo, já é feita uma jornada do herói naquela semana, naquele evento. Então, quem que é o grande herói? O Romarinho que marcou o gol na final da Libertadores? É isso? Na semifinal. Na semifinal. Então, quer dizer, ali já tem a jornada do herói, já foi criado... Na final lá, né? Na final lá. Então já foi criado um herói. Então, quer dizer, a gente não precisa dessa representação na novela, porque ela já acontece diariamente no nosso cotidiano. Verdade. Então, os nossos agradecimentos pela participação nessa matéria sobre a subcategoria do mangá, o Spokon, da Natália Viola, do Tomio Komatsu, do Kaique Giral e também da professora Maria Luísa Kalim. E o Lucas tem mais alguns agradecimentos, Lucas? Eu gostaria também de agradecer o Thiago Bontempo, do blog Futebol no Japão, o Paulo Regini, diretor de futebol do meu amado Maringá Futebol Clube, que tem inclusive lá 2 orientais no seu time. O Alex Santos, que jogou 17 anos lá no Japão, e agora o Yodan Kim, que a gente espera que seja um grande jogador. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodesport.blogspot.com. O Observatório do Esporte vai chegando ao fim. Locução de Pedro Norberto e Heitor Facini. Comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem, André Magalhães, Lucas Welles, Heitor Facini e Tiago Pavini. Direção, Fábio Fleury. Produção técnica, Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. E eu deixo vocês com uma frase do mais brilhante tenista brasileiro de todos os tempos, Gustavo Kuerten. Sempre quando eu estiver ao lado da quadra, vai dar saudade. E isso que eu acho bom, porque prova que o que eu vivi foi de verdade. E agora, que vocês já conhecem um pouco mais da minha vida, vamos pegar a raquete e jogar tênis. Sempre com alegria e curtição. Se não for o tênis, que seja qualquer outro esporte, mas com prazer. A competição vem depois. Até a semana que vem. Observatório do Esporte. Informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.